Capítulo 164 Obliterados. A colisão entre os três ataques foi assombrosa. 3 pessoas no Dao da alma usando golpes de alto nível, realmente faria efeito no terreno e não foi para menos. Assim que a poeira lentamente baixou, foi possível ver uma imensa cratera entre Pindong e Beaemon. O formato dela era uma imensa garra. Os dois se entreolharam assustados. A marca que ficou no chão foi um lembrete. Os ataques dos dois só foram capazes de atrasar a palma e diminuir o poder dela em apenas 30%, mesmo assim, o impacto foi monstruoso. A sorte deles foi que com o atraso do ataque de Lishang eles conseguiram recuar do local, senão, suas vidas estariam por um fio. Pindong olhava com um coração apreensivo. Ele era um grão ancião de uma seita diabo, mas ele não era um verdadeiro combatente. Sua família estava dentro da seita dos 1000 venenos há séculos, então era óbvio que ele seguisse por esse caminho. Contudo, ele alcançou o nível que está hoje apenas através de pílulas e um pouco de talento que ele possuía. No geral, ele tentava se manter passivo e aproveitar a lasciva vida que ele levava. Através de dissimulações ele conseguiu um cargo estável dentro da seita, comandando alguns salões. Dessa forma ele passava seus dias ociosamente. Todavia ele sabia que agora não era hora de recuar e ele sentia que mesmo se tentasse as coisas acabariam mal. Lishang então sorriu e disse: Não. Errei de mira. Bom, só preciso tentar de novo, não é mesmo? Beaemon agarrou o seu machado de batalha e entrou em alerta máximo. Ele não imaginou que Lishang estaria tão forte. Pindong da mesma forma começou a reunir todo o que diabo dentro de seu corpo, fazendo parecer uma vela de luz negra. Lishang então cobriu seu corpo com uma imensa quantidade de energia Yang e partiu contra os dois. Os dois não o subestimaram e foram até ele com tudo que tinham. Espada draconiana da luz. Lishang. Uma espada de pura luz se formou. Ela tinha pouco mais de 1 metro de comprimento e meia polegada de largura. Clang! 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 Os três começaram a trocar golpes a uma velocidade assombrosa. Os longos cabelos acinzentados de Lishang voavam com as ondas de choque criadas pelo encontro das lâminas. Em um momento de descuido de Pindong ele recebeu um imenso corte em seu braço direito, o qual acabou o distraindo e Lishang levou sua mão em forma de garra direto para o peito do homem. Ele conseguiu reagir a tempo, mas 3 rasgos apareceram em suas vestes e até mesmo um pouco de sangue escorreu. Beaemon tentou revidar, mas Lishang não tinha aberturas e rapidamente trouxe a espada de luz para se defender. Apesar de não estar no nível de uma arma santificada, ainda estava se segurando bem. Ela recebia lascas constantemente, mas eram rapidamente consertadas por Lishang. Com suas imensas reservas de energia primal, manter esse ritmo por 1 ou 2 horas não era nada demais. Pindong recuou um pouco, mas rapidamente retornou para o seu embate. Pelos ferimentos ele se enfureceu e sua expressão antes calma e calculista se transformou em uma expressão de ódio. Ensandecido ele trouxe sua espada em um arco vertical, seu alvo. A cabeça de Lishang. Contudo o jovem foi extremamente rápido e conjurou outra espada de luz. A velocidade de invocação dele era absurda, não demorou mais que 1/10 de segundo para materializar sua arma e conseguir facilmente aparar o ataque de Pindong. Beaemon, ao ver o talento de Lishang cada vez mais absurdo, ficou ainda mais desesperado para lhe matar. Então, Beaemon correu para Lishang tentando rasgar ele ao meio, com seu imenso machado de batalha. Contudo jamais passou em sua mente o que ocorreria em seguida. Lishang defendeu o ataque de Beaemon com alguma dificuldade, o que acabou gerando uma abertura a qual Pindong rapidamente viu e entregou um imenso golpe com sua espada de 2 gumes. Todavia um leve sorriso brilhou no rosto de Lishang, o qual trouxe uma de suas espadas de luz para aparar o golpe, mas assim que a espada de Pindong se encontrou com a espada de luz de Lishang, esta última se fragmentou em centenas de pedaços e então explodiu em um clarão de luz, que cegou temporariamente. Ah!
Berrou Pindong quando a espada de Li Shang atravessou sua mão esquerda e cravou-se em seu ombro. Baemon acabou criando uma abertura e Li Shang lhe acertou um poderoso chute, jogando a algumas dezenas de metros dali. Pindong tentou retirar sua mão, mas ela estava muito bem presa ao seu ombro. Ninguém mandou você se unir a esse idiota. Você vai morrer por causa disso. Li Shang disse rindo. Acha que um pequeno feri. Pindong não terminou de falar, antes que uma espada de rancouro caísse do céu em direção à sua cabeça como um meteoro, matando instantaneamente. Pindong! Gritou Baemon, mas seu companheiro de batalha já teve o seu crânio separado em dois. Ele então olhou para Li Shang e sentiu sua espinha tremer, os olhos de Li Shang eram extremamente opressores e era como olhar para a própria morte. Aura do dragão. Li Shang. Baemon deu um berro abafado e se apavorou com a visão à sua frente. Li Shang do nada se tornou um imenso dragão. Agora que ele havia atingido finalmente o tão sonhado Dao da alma, os seus ataques mentais eram muito mais poderosos e sua aura do dragão poderia deixar qualquer um abaixo do 4º grau do Dao da alma perdido por alguns segundos. Contudo, rapidamente seu rosto apavorado transformou em um sorriso maquiavélico, ele então disparou em direção aonde X-Yun, Urhanshi e Lian Mei estavam. Li Shang obviamente percebeu suas intenções e foi atrás dele, mas seu rosto estava calmo. Enquanto isso, a algumas milhas dali as 3 garotas eram como deusas sanguinárias. Haviam quase 20 corpos no chão, alguns partidos ao meio, outros estavam decapitados ou tinham buracos imensos em seus corpos. Alguns eram comidos por plantas carnívoras imensas, outros eram blocos de gelo e alguns já tinham virado cinzas. Ainda haviam 10 restantes, eles flutuavam a alguns metros das garotas, as quais estavam sem o menor arranhão e seus rostos brilhavam de vitalidade, demonstrando que estavam longe de sentirem cansaço. Que tipo de monstros são essas garotas? Rugiu um homem que já não tinha um dos braços. Segurem, os grão-anciãos Baemon e Pindong devem estar vindo e eles vão acabar com essas malditas. Rugiu um outro, que se mantinha vivo através de dezenas de pílulas, devido a um buraco em seu peito. Lian Mei estava coberta por uma aura de calor, o ar ao seu redor distorcia a luz, seus olhos brilhavam em um tom alaranjado, como o próprio sol. Ao lado dela estava Urhanshi que tinha um olhar extremamente frio e sério, seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade tão forte que transmitia o sentimento de que ninguém era digno de olhar ela nos olhos. Não longe dali estava X-Yun, seu corpo estava coberto por pequenas linhas verdes, que tinham como ponto inicial 2 joias que ficavam no dorso de suas mãos. Seu corpo tinha um leve brilho esverdeado e imensas videiras, tão grossas quanto a coxa um adulto, se moviam ao redor dela, como soldados perfeitamente treinados. Contudo o olhar das 3 se tornaram sérios ao ver ao longe um senhor de idade voando em suas direções, seu olhar era de malícia e ódio. Escutem, segurem um ataque dele, eu tenho um plano. Li Shang enviou através de seu sentido divino para as 3. Certo? Responderam elas. Ha 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 ha. Mestre Baemon finalmente. Os homens se regozijarão. Baemon então sorriu e rugiu. Cortes sagrados da chama púrpura. Imensas lâminas de puro que fogo convergiram contra as 3, era um ataque realmente poderoso, mas isso não poderia as amedrontar, provavelmente se elas se unissem conseguiriam vencer Baemon em multiplicação 3. Então X-Yun conjurou uma imensa parede de videiras, que foram cobertas pelas poderosas chamas de Lian Mei e para fechar com chave de ouro, Urhanshi conjurou imensas lanças de gelo. Boom! 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 Os ataques foram destruídos completamente, mas não tocaram um único fio de cabelo das garotas. Todavia os homens restantes acabaram sendo pegos na explosão e 2 deles foram rasgados pelas ondas de choque. Baemon então aproveitou e levou sua mão em um gancho, seu alvo era o pescoço de Urhanshi, mas ele novamente subestimou Li Shang.
Ah! Rugiu Baemon quando viu sua mão sendo atravessada por uma arma de rancouro. Ele virou para ver a tempo a terceira lâmina que Li Shang jogou no ar, descendo como um meteoro, e assim que passou perto de Li Shang ele deu um poderoso chute no cabo da espada, mudando sua direção e aumentando a velocidade, dezenas de vezes. Baemon se alarmou, mas então dezenas de videiras imensas se enrolaram nele, uma tempestade de gelo e um tufão de fogo o cercarão. Apesar de poderosos, não conseguiram segurar alguém no pico do segundo grau do Dao da Alma, mas foi mais que suficiente para a espada de Li Shang atingir o seu alvo. Zin! A espada de Li Shang cortou o ar e então se alojou na garganta de Baemon. Glup! Glup! Cof! Cof! Ele começou a se afogar no próprio sangue e seus braços perderam as forças, suas pernas bambearam, mas seu corpo foi mantido a dezenas de metros no ar pelas videiras de Xiziun. Os outros homens, ao verem sua última esperança em um estado tão deplorável, tentaram correr, mas Wu Hanxi e Liang Mei não deixariam as coisas serem tão fáceis.